Código Aberto chegando mais uma vez, mais uma semana, a 9ª semana já dessa temporada, essa temporada que está voando. O final do ano já está chegando pertinho da gente, daqui a pouco a gente nós já estaremos nos despedindo de 2017 e recebendo 2018. Eu não sei como é que anda aí o seu balanço desse ano, das coisas que você fez. Eu espero que, acima de tudo, depois de tantas informações sobre a carta de Paulo aos Romanos, sobre a salvação como descrita por Paulo, que você, de todas as decisões que você tomou nesse ano, que a principal seja que você quer ser encontrado salvo em Cristo Jesus. Que a decisão por Cristo seja a mais importante, a mais marcante da sua vida. Confiar a sua vida a Ele e que esse ano de 2017, nessa reta final, seja um ano de, mais uma vez, você reforçar o seu desejo de viver justo segundo Cristo Jesus, ser justificado por Cristo e viver, como Paulo disse, em paz com Deus. Nesse 9º encontro, já que nós estamos, é a nossa 9ª semana, os nossos convidados aqui você já conhece, você já reconhece, você nem sequer precisa que eles sejam apresentados, mas, em consideração àqueles que talvez estão vendo pela primeira vez, eu vou apresentá-los de novo e vou começar pela Rocio. Tudo bem, Rocio? Tudo bem, tudo na paz. Na paz? Sempre. Firme e forte? Firme e forte. Que bom, Rocio. Bom ter você aqui de novo. Obrigada. Rocio que trabalha na Novo Tempo, mas Isso. também na Novo Tempo. Isso. Junto ali, fazendo um pouco de cada coisa nas duas línguas. Um pouco em português, um pouco em português, espanhol. um pouco em espanhol, explorando os dons de Deus. Que bom, que bom. Deus abençoe, viu, Rocio? Obrigado por estar aqui. Rony, tudo em ordem? Tudo em ordem, tudo bem. O Rony que tem um canal, né? Vamos fazer a propaganda do canal de novo. Como é que é o canal? É o canal da VAR. É um canal pessoal, então é um canal onde coloco opiniões pessoais. Nem todo mundo precisa concordar com as minhas opiniões ali. Eu falo sobre insights sobre alguns textos bíblicos, sobre ideias bíblicas em geral. É opinião e religião. Então é um canal aí para você entrar em contato com uma opinião talvez diferente. Beleza, então se você gostou muito do Rony e quiser continuar acompanhando, é só entrar lá no YouTube então e procurar o canal do Rony, que é Davar, D-A-V-A-R. Isso mesmo. Isso mesmo, certinho. Maiara, tudo em paz? Tudo em paz, Thiago. Que bom. Bom ter você aqui também. A Maiara que trabalha na escola bíblica, né, Maiara? Trabalho na escola bíblica, fazendo a parte do atendimento espiritual, também da parte de instrução bíblica e também no Contra a Cultura. Isso, Contra a Cultura, que para você que já acompanha o Código Aberto, sabe, é o podcast do Código Aberto. O Contra a Cultura, você pode ouvir os áudios do Contra a Cultura através do seu aplicativo de podcast do seu smartphone e também você pode ir no novotempo.com/Contra a Cultura ouvir também os áudios que são com temas referentes àquilo que a gente está estudando aqui também. Então você tem aqui no Código Aberto a gente falando de Romanos, no Contra a Cultura também falando sobre Romanos. Se você assistiu Lições da Bíblia também está falando sobre Romanos, você está sendo cercado por Romanos, não pelos romanos, mas pelas ideias de Paulo expostas aos romanos. Tudo em paz, pastor Igor? Tudo na paz, graças a Deus. Pastor Igor que é pastor da Vila Olímpia. Vila Olímpia e da Home Church, que é uma igreja numa casa lá em Perdizes. Um abraço pro meu povo lá, já tô com saudade deles. Beleza, o povo estará de braços abertos para recebê-lo. Com certeza. Assim esperamos. Assim esperamos. Além dos nossos convidados aqui que já estão com a gente nessa caminhada toda, nessas últimas semanas a gente tem contado com a presença também do Ministério Faces. E vocês também? Tudo bem, pastor? Graças a Deus, estamos bem. Pai, bom ter vocês aqui de novo. Bom que vocês têm... As músicas de vocês têm sempre entrado junto nos temas que a gente tem conversado aqui. Tem sido muito bacana isso. Isso é bacana, né? Isso é bem legal. Poder contribuir um pouco com a lição e com as músicas do Ministério para a vida espiritual das pessoas. Beleza. O Ministério Fácil contribui aí com as músicas e também com as perguntas da Agatha, né, Agatha? Estão sendo polêmicas? Não, você fica à vontade, você é livre, tá bom? Teremos mais perguntas, então. Ok. Nós vamos para continuar o nosso estudo essa semana. Se você tem acompanhado com a gente, nós estamos fazendo uma leitura do livro de Romanos. A gente chega agora no 8º capítulo e a gente terminou no episódio anterior, né? Conversando um pouquinho sobre essa agonia de Paulo, né? Ele dizendo, olha, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Eu terminei falando para você e espero que você não tenha ficado ofendido, mas se ficou também, é a Bíblia que está falando que você também é um miserável, que eu também sou um miserável e que chance existe para a gente. E a gente vai tentar encontrar qual é a chance de uma vida diferente para sair dessa miséria, como a gente consegue fazer isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, baseado no capítulo 8 de Romanos. Eu sei que você já tem uma certa ideia do que a gente vai falar, mas a gente vai falar a partir do texto bíblico, que é na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vai abrindo a Bíblia aí e a gente vai orar também. Maiara, você pode fazer oração? Claro, vamos Por favor. orar.
Bom Deus, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez aqui para estudarmos Tua Palavra, estudarmos esse assunto que é tão importante para a nossa caminhada cristã. E muito obrigado pelos esclarecimentos que o Senhor nos trouxe até aqui. Mais uma vez recorremos ao Espírito para nos dar a iluminação e nos ajudar a compreender o que iremos analisar e estudar na Tua Palavra hoje. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu acho que foi o Rony que falou esses tempos atrás a respeito da divisão de capítulos e versículos da Bíblia, que ela é meio arbitrária, né? O sujeito que dividiu aqui, ela não foi Paulo quem dividiu a carta de Romanos em capítulos e versículos, foi posteriormente, já tiveram várias tentativas dessa divisão, e é claro, né, que facilita bastante para a gente, mas em alguns momentos perde um pouco da fluidez do texto. E eu gostaria de ler o verso 25 com o verso 1 do capítulo 8, o verso 24, 25 e o primeiro do capítulo 8, que acho que dá um contexto bacana. 24 e 25 do 7, né? Do 7, o versículo 24 e 25 do 7 e o versículo 1 do 8. Diz o seguinte aqui na minha Bíblia, está dizendo: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a promessa, e aqui parece que tem o ponto da mudança. Está sobre a lei, pecado agora, mas não tem condenação. Como é que, depois de falar tanto sobre lei, depois de Paulo olhar para ele mesmo e falar: eu sou um homem miserável, não tenho como me livrar dessa morte que habita em mim, mas agora ele fala: não tem condenação mais. Isso, e aí ele vai falar, ele tinha falado que existem duas leis dentro da gente, né? A lei do pecado e da morte e a lei da justiça, a lei de Cristo. Ele vai falar quem vence essa luta no final, que para ele, por ele mesmo, ele está encurralado, não tem para onde fugir. E aí ele vai falar no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E é interessante essa ideia, porque quando ele fala lei, a gente já comentou aqui que às vezes ele se refere a conceitos hebraicos, mas aqui no grego, quando ele fala desse conflito dessas leis, é uma ideia bem grega que Paulo está se referindo. A palavra lei, que é a palavra nomos em grego, ela, dentro do conceito grego, dos povos helenizados de cultura grega, eles tinham a ideia de que existe um conflito universal entre o nomos e o physis. Quer dizer, o conflito entre a lei, a ordem, a organização, e o physis, que é a natureza, é o caos natural. Então, a civilização vem pôr ordem nesse caos, né? Então, Paulo pega mais ou menos essa ideia, ele não está citando assim, literalmente essa ideia, mas ele pega esse conflito das leis, e é mais ou menos essa ideia. A gente está naquele caos, e vem Cristo, a lei de Cristo, e põe ordem naquilo. A gente parece que a gente não tem saída, e quando vem a lei de Cristo, a gente já não tem mais nenhuma condenação, ela vence a lei do pecado. E o próprio texto aqui, na sequência da leitura, ele vai mostrar como é, por que nós não somos mais condenados, né? Por que não há mais condenação? Se a gente for ali para o verso, a partir do verso 2, ele vai dizer assim, né? Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. De que forma? Não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou o seu próprio filho, aí na maioria das versões vai estar, em semelhança de carne pecaminosa, para fazer por nós aquilo que a lei não poderia fazer, ou seja, tirar de nós a condenação. Então, por que graças a Deus por Jesus Cristo nós não somos mais condenados? Porque Cristo recebeu essa condenação no corpo dele, no meu e no seu lugar. Antes, porque acho que esse é um detalhe importante, né, que é o Jesus que sofre no nosso lugar, mas tem eu acho interessante a maneira como Paulo fala, e talvez vocês possam ajudar a gente a pensar a respeito disso, porque é comum a gente pensar numa caminhada com Cristo, é comum a gente pensar em Jesus sobre nós e tudo mais, e aí vem Paulo, ele coloca, e por várias vezes, se eu não estou enganado, por 63 vezes, Paulo usa a expressão de estar em Cristo, né? E eu não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora também ele fala, não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. O que é estar em Jesus? O que significa isso? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus. Então eu preciso saber o que é estar em Jesus para que eu esteja em Jesus e não seja condenado. O que significa estar em Jesus?
me parece um jeito de uma vida prática. É você, não sei, mas pelo menos particularmente do jeito que eu vivo em Cristo, Rocio vive em Cristo, é o que eu estava falando na semana passada. É sair com Ele e dizer, tipo, hoje eu não quero sair para o mundo porque eu sei que eu não vou ser vitoriosa se eu não saio contigo. É estar na frente da rua, é estar acontecendo alguma coisa, passa alguma coisa pela minha cabeça, mas eu estou falando com Ele sobre tudo que eu estou pensando, sobre o que me preocupa. É tipo aquela amizade, sabe? Aquele cara que nunca vai decepcionar a gente. E acho que não tem melhor relacionamento com Cristo do que realmente tratar Ele como teu pai, ou como teu amigo, ou como alguém realmente íntimo teu. Uhum. É legal a Rocio mencionar essa questão da ênfase no relacionamento. Me vem à mente quando Jesus, lá em João capítulo 15, vai dizer que eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e para vocês darem frutos, vocês têm que permanecer em mim. Então essa questão do estar nele, permanecer a ele, vem muito essa ideia do estar conectado a ele de alguma maneira. Paulo aqui, no desenrolar do capítulo 8, ele vai falar muito sobre o pendor para a carne e o pendor para o espírito. Então uma inclinação, ou você se inclina para as coisas da carne, para as vontades, ele vai chamar aqui de concupiscências, né? Para esses desejos da carne, de praticar aquilo que me afasta de Deus, ou um pendor para o espírito, para as coisas que vêm de Deus, principalmente para o porvir. Ele vai trabalhar um pouco essa ideia do depois, a partir do versículo 18, que os sofrimentos de agora não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, assim, quando eu pendo para essas coisas e me conecto a Deus através desses pensamentos, das minhas atitudes, como o Rony mencionou mesmo na lição anterior, que é uma questão de ação, assim como eu pratico mal, não é só uma questão de me trancar e não praticar o mal, mas é de também fazer o bem, de ir para a prática do bem. Então, tudo que me pende para o Espírito me coloca em Cristo, conectado com Ele, em ligação a Ele. Então, eu entendo dessa maneira, que é isso. É essa íntima ligação e conexão, recebendo a influência direta dEle, e isso vai se refletir nas minhas ações no dia a dia. E essa dicotomia que Paulo coloca aqui, que é essa ideia, né, entre a carne e o espírito, ela pode ser confusa às vezes, também por causa do contexto em que as pessoas viviam na época, né? A gente tem uma ideia que é muito forte nessas sociedades gregas, helênicas, que é uma ideia platônica, que é a ideia de que o ser humano ele é composto de partes, ele é composto do corpo e ele é composto da alma. São duas partes que compõem o ser humano e tal. E quando a gente vê o conceito bíblico não é exatamente esse, o ser humano é uma unidade e tal. Mas quando ele está falando de espírito e de carne, essa dicotomia não é a dicotomia grega que ele está falando. E ele, na verdade, está utilizando uma linguagem judaica, que dentro do judaísmo você tem uma coisa que eles chamam de Yetzer Hará, que é um termo que significa literalmente a inclinação para o mal, que é o termo que se refere a o que a gente chama de natureza humana, natureza pecaminosa. Então você tem uma inclinação para o mal e às vezes em alguns textos é usada a expressão Yetzer Bashar, a inclinação para a carne. É nesse sentido que Paulo estava falando. Então quando você vê aqui falando da carne, ele não está falando do corpo físico das pessoas. Ele está falando dessa inclinação pecaminosa. Está falando da propensão, né, da tendência. Então, isso, e o espírito não é o fantasminha que vive dentro da carne. É a inclinação para o bem que Deus coloca na gente. Então agora temos um nó a desatar, então. Porque é o seguinte, estamos falando então que quando ele fala de carne, ele está falando dessa natureza, dessa tendência. Mas aí então eu tenho ele falando no verso 2 que Jesus veio em semelhança de carne. Então ele veio em semelhança nessa tendência? Como é que eu entendo agora que carne o que é dizer que Jesus veio em semelhança de carne? E então Jesus veio com uma natureza também com essa inclinação, com essa propensão para o mal, ou ele veio com uma natureza diferente? Então, o termo grego aqui para semelhança, né? Homoioma, ele é diferente de morfê, idêntico. Paulo vai usar os dois termos para se referir a Cristo lá em Filipenses capítulo 2, né? Quase num contexto semelhante a esse aqui. Mas o que ele está querendo dizer? Que Cristo ele veio semelhantemente a nós no seu aspecto físico. Essa versão de Bíblia que eu tenho aqui, ó, né, Nova Bíblia Viva, Romanos 8, verso 3, vai traduzir o verso da seguinte forma. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos,
pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por os nossos pecados. Então, quando a Bíblia diz que Jesus vem em semelhança de carne pecaminosa, é no aspecto físico. Ele foi um ser humano semelhante a nós, fisicamente falando. Ele teve um corpo, ele passou fome, passou sede, sangrou, sentiu dor. Isso é o que nós chamamos de debilidades inocentes. Coisas que Adão não teve antes da queda, né? Só teve pós-queda. Então, quando Cristo vem, fisicamente falando, ele vem como um ser humano de nossos dias. Porém, moralmente falando, ele é o segundo Adão. 1 Coríntios 15, dos versos 43 a 45. Ele vem em semelhança de Adão antes da queda, moralmente falando. Porque se ele tivesse vindo com a sarx, né, que é a outra palavra grega para carne que Paulo usa, com a tendência, com a propensão para aquilo que é mal, Jesus não poderia ser parte não poderia ser a solução, ele seria parte do problema. E ele mesmo precisaria de um Salvador. A ênfase nessa palavra, né? Homoiomate, que é semelhante, não igual. Parece, mas ao mesmo tempo que parece é diferente. E existem algumas diferenças que são óbvias. E aqui, essa é a base do texto que a Bíblia nos apresenta também para refutar essa questão do perfeccionismo, de que um dia a gente vai poder. Porque até o momento, Paulo está dizendo que ninguém foi capaz de atender os ditames da lei, os requisitos da lei. E aí Cristo precisa vir em semelhança. Por que ele usa essa palavra? E é proposital o uso dessa palavra. Ele não veio de maneira igual a nós, porque nós nascemos com essa natureza pecaminosa. E conforme o mesmo Paulo diz lá em Coríntios, ele não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. E olha só quantas diferenças tem. Primeiro, como foi que nós nascemos? A nossa origem é totalmente diferente da dele. Sim. A concepção com a qual Cristo foi concebido aqui na Terra é completamente diferente. Quem de nós aqui é fruto de uma mulher e do Espírito Santo? Sem o relacionamento com um homem, enfim. Então, Cristo já começa a ser diferente de nós na maneira como ele entra na história do mundo. Então, aqui a gente já percebe uma grande diferença. A própria tentação, né, pastor? A Bíblia diz que ele ele foi tentado à nossa semelhança. Exato. Ele não sabe quais são as tentações que uma mulher passa, porque ele foi homem. Sim. Então, na essência da tentação, sim, que é o afastar-se de Deus. Ele foi tentado até mais do que nós, em termos de essência, porque ele foi tentado ao nível máximo e nunca caiu. Nós caímos e, por vezes, nos enfraquecemos nesse processo. E isso que é bom, porque Jesus continua sendo igual a gente. Ele sabe, mesmo que não passou, não foi igual a gente, literalmente como vivendo no pecado, mas ele continuou sendo gente como a gente. Ele não é igual nessa questão do pecado. E aqui um conceito que precisa ficar bem claro, que é o que Paulo está tentando enfatizar, é o seguinte: nós vencemos não como Cristo venceu. Mas por que ele venceu? Ele nunca pecou, ele nunca errou. Mas nós vencemos porque ele venceu e ele nos concede essa vitória. Então ele vem em semelhança porque, como já foi dito pela Maiara, no aspecto físico, ele nasceu de Maria. Ele recebe um corpo que é diferente de Adão antes da queda, porque no seu corpo ele tem as consequências de 4.000 anos, pelo menos, de degradação do pecado. Então ele sente cansaço, sente dor, sente fome, coisa que Adão, antes da queda, não sentia. Mas no seu aspecto moral, ele é como Adão antes da queda, porque a Bíblia nos apresenta que nele não havia nenhuma mancha de pecado. Então ele é semelhante justamente por isso. Ele se parece conosco, experimentou as mesmas coisas, mas de maneira diferente por nunca ter pecado. Nesse sentido que o pastor Amin Rodor, no livro Incomparável Jesus Cristo, ali ele fala muitas coisas, e uma das coisas que ele diz é que Jesus, ele não podia ser tentado, por exemplo, a exemplo da tentação, em aspectos carnais. Porque como moralmente falando, ele não tinha propensão, as mesmas tentações carnais, por exemplo, que nós temos, não atrairia. É que na forma da tentação é diferente. Quem de nós aqui fomos tentados a transformar pedras em pães? Porque não é da nossa natureza.
Então, Ele o fato só dele ser podia- tentado assim, ele é tentado de acordo com a natureza Exatamente, dele. ele só podia ser tentado dentro da sua natureza. Então, por exemplo, essa questão das pedras em pães, né? A independência de Deus, a presunção, né? Nisso sim, ele foi bastante tentado. O que é bonito disso tudo é que isso está em coerência com o caráter de Deus, como a gente tem visto, né? A gente comentou há algum tempo atrás sobre a aliança que Deus faz com Abraão, que Deus se coloca, ele pega todo o ônus da aliança e não fica com o bônus. Quer dizer, ele pega todas as possíveis consequências daquela aliança e ele sofre nele mesmo, e só que ele não tem nada que ele vai ganhar com aquilo. E é exatamente o que Cristo faz. Ele assume todo o ônus da pecaminosidade, ele pega toda a parte ruim da pecaminosidade, e ele mesmo não experimenta o pecado da mesma forma. Então, ele vem com inocência, mas experimenta as consequências do pecado. Pega só a parte ruim. É isso que a gente faz com Deus. Ele pega a nossa parte ruim, fica para ele, e a parte boa, que é só dele, ele fala, tá aqui, meu filho, pode pegar, esse daqui é seu. O que ele faz é a troca mais injusta que alguém já fez. É trocar o seu manto de justiça pelo meu trapo de imundícia, como é dito na palavra também. Porque o que são as minhas obras? É O amor que é que eu demais. posso fazer? Agora ele vem e me cobre com o manto dele e assume o meu trapo. Sim. É a troca mais injusta que alguém já fez no universo e fez por amor a todos nós, para que fôssemos livres e para que pudesse acontecer o que é dito no começo desse capítulo. Por isso, pelo que Jesus fez, por essa substituição, nenhuma condenação há. Muito bom. A gente já está avançando na nossa conversa, espero que você esteja gostando também dessa certeza maravilhosa, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente vai continuar conversando ainda um pouquinho, pensando e explorando ainda no capítulo 8 de Romanos, mas isso tudo agora depois do intervalo, então fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouco. Código Aberto de volta, nosso segundo bloco. A gente está aqui nessa caminhada com Paulo, pensando naquilo que ele escreveu para os romanos, mas pensando no eco que isso faz para a gente ainda hoje. A gente já pensou no primeiro bloco a respeito dessa condenação que não existe para aqueles que estão em Cristo, que Cristo veio em semelhança de carne, ele não veio com a mesma natureza que a gente, mas com as limitações físicas, com as mesmas debilidades que a condição humana traz, mas ele veio com uma natureza semelhante à de Adão antes da queda. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem um esforço de transformar Jesus apenas num modelo, né, num exemplo. E às vezes a gente, por querer que ele seja um modelo, por vê-lo apenas como exemplo, a gente esquece que ele primariamente é Salvador. E o assunto de Paulo, até no capítulo 8, não é apontar Jesus como exemplo, é apontar Jesus como Salvador. Ele usa que ele vem em semelhança de carne, mas a ideia é apontá-lo e indicá-lo como substituto, como aquele que cumpre aquilo que a gente não pode, como aquele que faz por nós aquilo que nenhum de nós pode fazer. E isso é ver Jesus de forma mais ampla, né? Não apenas como um modelo, e é claro que ele é um modelo, Jesus é um exemplo a ser seguido, mas mais do que isso, primariamente, ele é nosso substituto e é nosso Salvador. A gente vai continuar aqui no capítulo 8, e aqui a gente já falaram um pouquinho a respeito dessas duas naturezas, dessa questão da carne e do espírito. E até o Rony estava falando sobre isso, né? E quando você falou sobre isso é que eu puxei a ideia de que de um lado a carne, natureza pecaminosa, do outro lado ali a carne em Cristo não se refere necessariamente quando fala de Jesus, não está falando necessariamente dessa natureza pecaminosa. Mas aqui fala sobre essa ideia de que a carne lida com uma certa realidade e o espírito com uma outra. E você falou um detalhe que eu acho que vale a pena a gente entender, que o que é esse espírito? Porque parece que esse espírito está em nós, mas assim, esse espírito é uma força interior. O que significa o espírito? Que espírito é esse que milita contra a carne? A gente está aqui no capítulo 8, que é, na verdade, o último capítulo dessa sequência de argumentos de Paulo. A gente já comentou em algum momento que a carta aos Romanos, ela tem 3 grandes partes, pelo menos da forma como eu entendo. Claro que outras pessoas propõem outras estruturas, né? Mas essa primeira grande parte, que é o argumento da justificação pela fé, que vai lá desde do capítulo 2 até o capítulo 8, e a gente vê que várias ideias elas vão se repetir, só que com metáforas diferentes e com perspectivas diferentes. Então, a ideia aqui do pecado da carne e do espírito, né, essa oposição entre carne e espírito, ela já apareceu antes, por exemplo, no capítulo 7, falando
do noivo, do esposo, né? Se agora você está livre do seu esposo, agora você está com Cristo. No 6 vai falar. No 6 vai falar. Dois senhores. Os dois senhores, você é escravo de quem? E no capítulo 5 vai falar de Adão e Cristo. Então, ele está falando várias metáforas para enfatizar essas duas ideias que estão em oposição dentro do ser humano, que brigam dentro de nós, que é o pecado, a carne, a natureza de Adão, a lei que está mostrando o meu pecado, e a outra que é Cristo, que não é minha própria natureza. Ele está dentro de mim, ele foi colocado dentro de mim, mas não faz parte da minha própria natureza, que briga contra isso, que é fazer o bem, que é fazer a vontade de Deus, que é, de certa forma, cumprir a lei. Claro que não perfeitamente, porque a gente tem essa outra natureza que briga ainda, mas quando ele fala do Espírito, ele está falando do próprio Deus habitando dentro do ser humano. Isso é muito interessante, porque Paulo vai usar em alguns momentos, em outras cartas, a ideia de que nós somos o santuário de Deus. Sim. E quando você vê a ideia do santuário no antigo Israel, é o lugar onde Deus estava entre o povo. É o lugar da habitação de Deus. As bênçãos de Deus, elas são espalhadas para o povo a partir do santuário. Né? Ergo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Socorro vem de Deus, que é Sião, que é Jerusalém, que fica ali nas montanhas e tal. Então a ideia é que Deus está habitando dentro de mim para eu conseguir vencer essa natureza do mal. Ele que luta por mim. Esse espírito é Deus agindo em mim para fazer o bem. Esse é o jugo leve, né? É o jugo leve. Não sou eu que estou fazendo essa briga. Ele está lutando por mim, dentro de mim, contra essa natureza do pecado. E mais para frente aqui no capítulo ele vai falar do Espírito Santo. Ele vai falar do Espírito Santo como sendo, ali no verso 16, aquele que nos convence que somos filhos de Deus, que briga com a nossa mente para convencer-nos disso. Ele vai falar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele vai introduzir aí a importância do Espírito Santo na nova vida. Então a gente vê a divindade envolvida, né? É como eu ouvi certa vez o Rodrigo Silva dizendo, né, uma explicação bem interessante para a divindade, né? Que o Pai seria um Deus para nós, Jesus um Deus conosco e o Espírito Deus em nós. E isso a gente vê a divindade envolvida no nosso processo de salvação. Muito interessante, essa ideia aí da trindade envolvida é muito interessante mesmo. E aqui a gente continuando na sequência, a gente tem um aspecto importante do texto, que é dessa ação do Espírito na vida da gente, né? O Espírito agindo, nos impulsionando, e aí então parece que o Espírito coloca-nos em uma nova condição de filiação, porque diz aqui que através do Espírito agora nós clamamos Abba Pai, ele nos deu, nós éramos escravos, agora nós temos esse Espírito de adoção, somos filhos de Deus. Como é que a gente consegue entender essa ideia de essa ação do Espírito de nos fazer filhos de Deus? Então nós não éramos filhos e fomos feitos filhos, ou somos todos filhos? Como é que... Não, pela criação, nós somos todos filhos de Deus, pela criação. E fomos criados para ser sua imagem e semelhança. Isso, de forma bem prática, representa o seguinte: aquilo que Deus faz, faça você também dentro da sua esfera de ação. Isso é cumprir com a missão de ser imagem e semelhança de Deus. Então, da mesma forma como santidade é uma questão de a posição que Deus nos coloca e algo que Ele desenvolve em nós, a imagem e semelhança dele também é missional. É algo que nós precisamos fazer para ser, não é só uma posição. Então, nós todos somos, pela criação, filhos de Deus. O que acontece é que, com a entrada do pecado, houve uma ruptura desse relacionamento. E agora nós precisamos, né, voltar a ter esse relacionamento de pai e filho com Ele. E isso se dá por meio da adoção, pela disposição que Ele tem de nos considerar seus filhos ainda, seus filhos, mesmo com uma natureza pecaminosa habitando em nós. E é isso que ele está falando aqui no verso 14, né? Em diante. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele continua, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo,
e com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Parece mentira que a gente conseguiria literalmente se considerar um filho de Deus. Já parece, tipo, como posso ser tão pecador e ainda me considerar filho de Deus? Como ele conseguiu me adotar, como ele deu tudo e faz de tudo para eu ficar cada dia mais perto e eu lá. Isso não, que é a não quero, beleza. não aguento. Olha só, a gente acabou de sair de um capítulo que Paulo está desesperado, porque ele olha para a condição dele, ele fala, eu não tenho saído, eu estou acabado, eu não sou nada, eu estou condenado à morte, eu sou um miserável. E Jesus me faz de tudo. E quando ele passa um pouquinho, ele vai falando agora que Cristo fez por ele, fala, eu não sou mais aquele miserável, condenado à morte lá no canto, agora eu sou filho de Deus. Então, olha a condição que Deus nos tira e para onde ele coloca. Ele vai pegar a mesma ideia que ele já usou antes da escravidão, que você era escravo do pecado, agora é escravo de Cristo, e ele pega essa mesma ideia e aplica de novo agora, de uma forma maior. Agora, não é só que você é escravo de Deus, mais do que isso, agora você virou filho. E como você é filho, o que é de Deus agora pertence a você também. É a sua herança. Você é herdeiro dele, você vai receber a herança dele. Incrível isso. É muito bacana isso. Isso eu acho bacana, você falando dessa adoção, porque assim, né, falando, vocês são filhos e agora vocês são herdeiros, então, ou seja, agora vocês têm um direito que vocês não tinham antes. E é interessante pensar que a gente passa muito tempo tentando, parece que, conquistar esse status de filho, né? A gente passa muito tempo tentando convencer a Deus de que Ele é nosso Pai, convencê-lo de que Ele precisa amar. A gente humaniza Ele, né? E tenta fazer como que, sim, estamos agradando demais a... para ver se a gente convence Ele de que Ele tem que amar a gente, né? De que Ele tem que aceitar a gente, sim. E ao contrário, né? É o Espírito Santo que está o tempo inteiro. Nós amamos você, nós amamos você, nós amamos você. E aí, não, o senhor não me ama não, o senhor não me ama não. Não, nós amamos você. Eu não fiz nada para você me amar, então espera aí que eu vou ter que fazer antes. Então, peraí, como é que você me ama? Então, deixa eu fazer umas coisas aqui. Não precisa, eu amo você. É que o nosso problema é que quando chega a tribulação, quando chega o problema, é cadê Deus? Cadê você? Não é que você me ama tanto? É o problema do cristão hoje em dia. Com certeza, pode falar. E aí, quando a gente vê, ele está terminando a argumentação dele, né? E aí, no final do capítulo 8, a forma dele concluir tudo isso é uma forma assim maravilhosa, porque ele vai falar lá no verso 31, o que a gente vai dizer em relação a essas coisas? E aí vem aquele verso famoso, se Deus é por nós, quem vai ser contra a gente? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí o verso 33 e 34, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica eles. Ninguém tem o direito de colocar acusação nenhuma mais sobre eles. E o verso 34. O verso 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercedeu por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quer dizer, quando o próprio Deus, com a autoridade dele, fala, olha, esse daqui é meu, esse daqui você não pode mexer. Ele é ruim, ele é pecador e tal, beleza, mas ele é meu filho, você não vai tocar nele. Quem é que pode ir contra Deus para acusar esse filho de Deus? Ninguém pode. E acho que a gente vai voltar isso, até essa ideia da eleição, a gente vai voltar no próximo tema, né? Nem no próximo bloco, mas a gente precisa ainda dar uma olhada, porque esse trecho final do capítulo 8 é muito bonito, mas eu também quero voltar depois no último bloco, a gente vai para o intervalo, mas no último bloco quero que a gente pense também um pouquinho, porque Paulo ele dá um espaço para ainda falar mais ainda sobre a ação do Espírito. É o Espírito que nos ajuda a entender que é Abba Pai, mas ele fala de outras coisas que o Espírito faz em nós nessa nova vida com Cristo. Nós estamos agora em novidade de vida e como é que o Espírito ajuda a gente nessa vida nova. Então daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Código Aberto dessa semana, a gente vai ter a música também do Ministério Faces, então fica por aí para ouvir música e para ter também o desfecho dessa conversa de hoje, tá bom? O Código Aberto volta daqui a pouco. Código Aberto de volta. Nós estamos no terceiro e último bloco, já é a 9ª semana. O tempo está voando rapidinho e já pela 9ª vez nós teremos a oportunidade de ver um resumo daquilo que a gente tem conversado através do vídeo do pessoal do Ponto de Referência. Então acompanhe o vídeo aí, tá bom?
Você já imaginou viver num mundo onde não existe condenação? Alguns podem pensar, que maravilha, liberdade para fazer o que eu quiser. Mas se pensarmos bem, sem condenação, o que impediria alguém de fazer algo mal contra você ou alguém que você ama? O resultado natural de se quebrar as leis é e deve ser a condenação. Do contrário, minha liberdade estaria privada por esse mundo sem leis. A humanidade já nasceu condenada à morte, porque nascemos em pecado, e o salário do pecado é a morte. Por esse motivo, Paulo se considera miserável em Romanos 7. Mas no capítulo seguinte vem a resposta de amor ao problema da humanidade. E por incrível que pareça, descobrimos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condição para sermos absolvidos de nossos pecados é estar em Cristo. Mas o que isso significa? Estar em Cristo é aceitar e reconhecê-lo como Salvador. Quando isso acontece, entendemos que o que Ele quer é o melhor para nós e naturalmente seguimos o seu estilo de vida e o que Ele nos pede, mesmo quando ainda não entendemos por completo. Quando andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito, o preceito da lei se cumpre na nossa vida, não como meio de salvação, mas por vivermos conforme a vontade do Espírito, refletindo o caráter de Cristo. Por outro lado, ao andar segundo a carne, somos controlados por nossos desejos egoístas, escravos dos nossos pecados, nos concentrando apenas em nos satisfazer nossa vontade. Uma boa parte do livro de Romanos se destina a mostrar aos judeus que eles estavam certos e que a lei, a Torá, era sim boa, santa e justa. Mas diferente do que eles acreditavam, somente fazer o que era certo e cumprir a vontade de Deus não era suficiente para se salvar. Sem o Messias, eles continuariam sendo escravos do pecado e da lei, porque sem ele não conseguimos cumprir a lei e, consequentemente, somos condenados por essa mesma lei. Usando novamente o simbolismo do batismo, o corpo de pecado, a carne, é sepultada e ressurgimos para viver pelo Espírito, andar em novidade de vida. Mas mesmo após a conversão, ainda haverá luta contra o pecado, mas agora com poder divino para vencer. A promessa é que pela graça somos filhos, herdeiros de Deus, e se pela fé permanecemos com Cristo, mesmo em meio aos sofrimentos e provações, com Ele também seremos glorificados. Que a paz seja convosco. Espero que você esteja apreciando esse vídeo. Esse vídeo é uma maneira da gente passar por alguns pontos bem importantes da lição. É uma versão resumidinha. Lembrando que você tem outras ferramentas tantas também para continuar expandindo aquilo que a gente está falando aqui. Tem o vídeo do ponto de referência, tem a nossa própria conversa aqui, tem Contra a Cultura, tem lições da Bíblia, tem muitos caminhos, mas eu gostaria de encorajar você para pegar a sua Bíblia e ler. Se a gente está falando do capítulo 8, reserve um tempo agora, depois do programa, para ler o capítulo 8, sentar, ler, fazer as suas observações, fazer as suas perguntas, anotar, escrever. Tenha o seu momento, o seu contato com a Bíblia e a sua experiência com a palavra, tá bom? A gente tem, além de estudar a Bíblia, a gente tem tido a bênção de ter a Bíblia cantada também, a mensagem da Bíblia cantada. E a gente vai hoje ouvir mais uma vez o Ministério Faces. Qual que é a música de hoje? Novo Amanhã. Novo Amanhã. Então Novo Amanhã. vamos... Lançamos essa música há pouco tempo, né? No clipe. Depois você pode ir lá no YouTube e dar uma olhadinha também. Beleza. Tem um clipe então da música Novo Amanhã. Isso. Tem um clipe. Que o nome do Senhor mais uma vez possa ser glorificado. Amém. Perdi hoje uma chance de esperar e ver o sol se pôr, mas agora, nesse instante, eu desejo que venha o amanhã. Certamente vai ser bem melhor. A incerteza do futuro deixa o mundo sem um parecer, como um pulo no escuro. Então oro pedindo uma luz, certamente vai ser bem melhor. Faz-me ver o amanhã, eu quero ver o amanhã.
E quem duvidar, não crer no Senhor, não pode agradar-te não jamais, mas a fé me faz enxergar que veio amanhã. quase morto no Calvário, Cristo sofre a sentença do mal, mas em mente a esperança e a certeza de ressuscitar. Depois disso tudo foi melhor. Na história desse mundo foram poucos os homens fiéis, corajosos, enxergaram mesmo na escuridão uma luz e pensaram vai ser bem melhor. Faz-me ver, faz-me ver amanhã. Oh, quero ver Amanhã, então brilhará um novo amanhã, pois tudo depende de ti, tudo depende de ti. E quem duvidar, não crê no Senhor, não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar. Então brilhará um novo amanhã, pois tudo depende de ti, tudo depende de ti. E quem duvidar, não crê no Senhor, não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar que veio amanhã. Amém. Que Deus seja louvado por isso. Que nós estamos na expectativa desses amanhãs, do amanhã que virá. E a gente olha para a Bíblia, esse amanhã já começa, né? Já começa pela influência do Cristo, pela chegada de Cristo. Quando Cristo chega na nossa vida, Ele já nos traz essa novidade. E eu tenho dois versos aqui que eu queria passar com vocês. Não são dois versos, mas duas ideias que eu gostaria que passassem. Mas antes disso, Pastor Igor, se tinha alguma coisa, a gente ficou naquela questão da adoção no segundo bloco, e aí você queria expandir um pouquinho essa discussão antes de eu pensar nesses dois versos que eu tenho aqui. Isso, e o Faces continua querendo quebrar minhas pernas aqui, né? As nossas. Como é que fala depois disso aí, né? Muito bom. Tem sido um presente mesmo. Pensando nessa questão da adoção, que a gente já comentou um pouquinho no bloco anterior, me veio uma parábola que Jesus contou na mente que talvez ilustre bem, embora não fosse a intenção primária de Cristo exemplificar isso, mas ela nos traz essa lição também. Exemplificar bem essa questão da escravidão, da libertação do pecado e da adoção, que é a parábola do filho pródigo. O filho, ele escravo da sua vontade, ele considera até como se o pai já estivesse morto e pede, olha, me dá a parte da herança e eu quero viver a vida segundo as minhas vontades, os meus valores. E ele sai de casa, a gente conhece a história, gasta tudo absolutamente, e quando ele está lá com a cara no fundo do poço, ele tem um pensamento. Bom, aqueles que trabalham para o meu pai
aqueles que são servos do meu Pai, e usando talvez a linguagem de Paulo aqui já para aplicar e fazer a relação, aqueles que são escravos do meu Pai, eles vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. E para ter pelo menos o que os servos do meu Pai têm, eu quero voltar para casa. E eu vou me oferecer como um trabalhador, como um escravo dele. Para que pelo menos assim eu não viva do jeito que eu estou vivendo, e eu possa viver numa outra condição, que julgava ele ser um pouco melhor da condição dele. Mas olha só o pensamento de escravo que ele tem também para voltar. E aos olhos humanos, se a gente vai colocar na balança, o motivo que faz com que ele volte, motivo completamente equivocado. Porque ele não volta porque gostava da sua casa, ele não volta porque o pai o amava, porque ele entende o que ele fez na quebra da relação com o pai. Ele volta para casa pelo motivo mais egoísta que ele poderia ter, que era para não comer o que os porcos comiam, mas para ele ter uma condição um pouco melhor. Então, um motivo completamente interesseiro, egoísta, mesquinho. E é com esse propósito, com esse motivo que ele volta para casa, com mentalidade de escravo. Mas quando ele volta para casa, que o pai o avista, e o centro dessa parábola é a figura do pai, o pai vai ao encontro dele, e quando ele pensa em dizer para o pai aquilo que ele tinha pensado, olha, deixa eu ser um escravo seu, o pai o recebe como filho. É o pai quem determina qual é a condição dele naquele momento. Não, você não vai ser meu escravo, você não vai ser meu servo, porque você é filho. O que é que ele fez para ser filho? Da parte dele, nada. Ele nem teve essa opção, ele aconteceu como filho, ele nasceu. Então, se não havia nada que ele pudesse fazer para mudar a condição dele, quem muda a condição dele determina é o próprio pai. O pai muda a mentalidade de escravidão que ele tinha e o liberta da servidão que ele estava vivendo até aquele momento e diz para ele, filho, você não precisa fazer nada, porque tudo que é meu é seu por herança. O que você faz para ser herdeiro? Nada. Você simplesmente é porque é filho. Aceita que é filho. Você aceita que é filho. E vive. E é assim, Cristo olha para mim, para você, para cada um de nós e diz assim, vocês não são escravos, vocês são filhos. E pelo fato de terem me aceitado, de serem meus filhos, consequentemente e naturalmente, são herdeiros de tudo aquilo que eu vim trazer para vocês. E aí Paulo vai dizer, né, os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados com aquilo que o Pai vai trazer para nós. Essa libertação que Cristo dá, através dessa adoção, através da filiação que Ele confere a cada um de nós. Amém. Sensacional isso. Então isso mostra, né, que o amor que Deus tem por cada um de nós é muito profundo, não importa quão fundo nós tenhamos ido no pecado. Pode estar afundado, mergulhado no pecado, Deus ainda assim nos recebe como filhos porque Ele escolheu assim, porque Ele nos ama. Eu tinha dois versos que eu falei, mas eu acho que o segundo eu vou deixar para a gente introduzir a conversa da semana que vem. O dessa que eu gostaria da gente não deixar para a semana que vem, gostaria que a gente pensasse rapidamente antes de a gente terminar, é porque uma das coisas que Paulo fala nessa nova vida e quando ele confronta essa limitação humana, essa falta de recurso humano, ele fala da ação do Espírito, e uma das coisas que ele fala é que o Espírito até intercede por nós. O Espírito nos dá essa condição de clamar, Abba Pai, nos dá esse espírito de adoção, mas ao mesmo tempo ele fala que o Espírito intercede por nós. Como é que a gente pode entender essa ideia da intercessão do Espírito? Como é que o Espírito intercede por nós? Uma vez que a gente sempre fala, né, de Jesus como intercessor, e aí vem Paulo agora falando que o Espírito também intercede por nós. Como entender essa intercessão do Espírito? João declara que o Espírito não é diferente de Cristo, né? Ele é um outro consolador, né? Halos parácletos do grego, né? Um outro igual. Então, se nós olharmos para a intercessão de Cristo, ou seja, aquilo que Cristo faz por nós, no aspecto de estar hoje, né, diante de Deus o Pai, o Espírito Santo, é a mesma coisa, de igual forma faz por nós, estando conosco aqui, né, nos acompanhando. Então, Cristo hoje media, né, faz a mediação, conversa com o Pai a meu respeito e a seu respeito. E o Espírito Santo, ele vai interceder, ele vai se interpor mesmo nesse relacionamento, vai nos ajudar a orar, coisa que o texto bíblico está dizendo que nem isso nós não sabemos fazer. Vai clamar com gemidos inexprimíveis no sentido de tentar nos alertar pelos caminhos que nós estamos andando, vai nos dar força na nossa fraqueza.
ele parece que nos piores momentos parece que não é ele, mas quando a gente está se sentindo mal por algo que a gente faz, não parece que esse sentimento ruim que a gente sente, aquela consciência, aquela coisa pesada que a gente sente depois de pecar, não parece que é o Espírito Santo, sabe? Porque não é um sentimento bom, mas só o fato dele estar dando aquele incômodo já é para você se sentir bem, porque o Espírito Santo está te tocando. É que o Espírito é diferente. Quando ele chega para nós para dizer que nós estamos indo por um caminho ruim, aquilo causa tristeza em nós. Isso. Agora, quando é o diabo, é diferente, né? Vem a culpa, a condenação, aí você se sente afundado, um lixo, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Sim. Aí eu já não creio que seja a voz do Espírito. Eu ia só falar uma coisa, chegando no final dessa parte, porque ele começa a argumentação lá no capítulo 2, na lama. E ele vai percorrer todo esse caminho e vai ter todas essas ideias que ele colocou, e ele termina o capítulo 8. Eu não tenho outras palavras melhores. Então, se você me dá licença só para ler aqui o 37 até o finalzinho. A minha ideia era ler mesmo, então você lê e depois eu só termino concluindo. Pode ler. Porque não tem como falar isso daqui melhor do que a forma como que Paulo falou. Ele diz o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Lembrando que o foco não é a gente é vencedor porque a gente venceu. Alguém venceu para a gente, né? Por meio daquele que nos amou. É ele que nos tornou vencedores. Então eu sou vencedor, não como, mas porque ele venceu. Eu não venci, é ele, né? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que foi justificado por Cristo, não tem ninguém que pode condenar e separar desse amor. Isso é sensacional e que nem você falou assim, não tem maneira melhor de descrever. Paulo, assim, essa talvez seja uma das porções mais bonitas da Bíblia, que é essa certeza que nós temos, depois dele falar tanto, né, das nossas insuficiências, de que ele é um homem miserável. E olha só que interessante, ele falou, olha, que miserável homem que sou, mas agora eu sou um homem resgatado, sou alguém que pode chamar Deus de Pai, mesmo sendo miserável, eu tenho um Espírito que intercede, e aí ele faz essa lista, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nada pode separar, nem mesmo se todos os anjos do mal, todos os demônios se organizarem para nos tentar afastar, ainda assim nada pode nos separar. Mas tem uma coisa que não está mencionada aqui na lista das coisas que não podem nos separar. Ele fala da altura, profundidade, dos anjos, dos demônios, ele fala das lutas da vida, mas tem um elemento que não aparece aqui. Em nenhum momento Paulo fala nem eu. Ele não tem como dizer isso. Nem eu mesmo posso me separar, não, porque eu posso. Eu posso escolher viver alheio esse amor. Mas tirando isso, tirando a minha escolha, se eu escolher me apegar ao amor de Deus, se eu escolher ser justificado por Ele, viver como alguém justo, declarado justo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viva nessa certeza mais do que nunca. Você está apegado, abraçado pelo amor de Deus e pode ver essa graça. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta com o Código Aberto mais uma vez.